Uma bela mulher rouba a atenção de um rapaz com seus cabelos loiros e brilhantes. Os olhos vermelhos dela expressam um certo desinteresse. O nariz é fino e bem modelado, e seus lábios são da cor de uma cerejeira. E foi nesse momento que o jovem percebeu, de uma vez por todas, que algo iria mudar suas vidas para sempre. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal. Vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá! Estamos em maio, onde colegas de turma comentam que um aluno transferido chega hoje ao colégio. As garotas ficam na expectativa do cara ser bonitão, enquanto os rapazes estranham o fato disso estar acontecendo no meio do ano letivo. Assim, o diretor convoca Masato Akutsu para a sala de aula, e com lágrimas nos olhos, ele vê as caras de espanto da turma ao avistarem um novo rapaz, que apesar de ter 16 anos, parece uma espécie de Freeza do Dragon Ball, que trabalha na logística de um almoxarifado há 25 anos. Sabendo da deficiência do novo estudante, o diretor justifica que ele não gostava de ter a cabeça raspada, e por engano usou um creme de remover cabelo do pai achando que era um tônico capilar. E como também é um portador da calvície, o senhor entende bem o drama do jovem. Em seguida ele pede para Akatsu se apresentar, e com a confiança de um filhote de rata abandonado, ele diz com a cadência rítmica da morte que seu hobby é passear por farmácias e suas palavras favoritas são folículo capilar. Por fim, ele desabafa que seus últimos dias não têm sido muito fáceis, mas que espera que consiga fazer belas memórias com todos ali presentes. E nesse momento a sala vira uma choradeira seguida de uma salva de palmas, e enquanto todos os alunos gritam palavras de incentivo ao garoto, por dentro ele ri de como seres humanos são patéticos, já que nenhum deles descobriu uma mentira escrota dessas. Porém, nesse instante, o diretor vê uma etiqueta saindo da cabeça do rapaz e puxa sem pensar, fazendo uma peruca cair no chão. Assim o verdadeiro Akutsu dá as caras como se nada tivesse acontecido, regido por uma sinfonia angelical de fundo, enquanto o diretor cobra o vacilo pelo garoto ter passado a perna nele. Vendo essa reação agressiva, Akutsu explica que seu cabelo cresceu de forma milagrosa e arranca vários tufos de cabelo para fingir confusão, enquanto amaldiçoa seus folículos capilares, e a sala fica bugada com aquela situação. Porém, logo os ânimos se acalmam e o responsável pelo colégio pede para a classe tratar bem seu novo colega de turma. Ao ser apontado seu lugar na sala, Akutsu caminha até a cadeira enquanto tem certeza absoluta que ninguém suspeita da sua verdadeira identidade. E nesse meio ele se encanta com a fofura de uma garota ao fundo, jamais imaginando que uma humana podia ser tão linda. Como resposta pelos olhares de admiração, a garota devolve um leve sorriso, fazendo Akutsu despertar a emoção agridoce da paixão em seu peito. Com isso, ele perde a linha do racional e o controle sobre o corpo, terminando a ida até seu lugar no estilo pescoço quebrado. Horas depois, o moleque ainda tá transtornado, e sem tirar o olho da sua amada, ele imagina o quanto sua vida seria perfeita se ele tivesse ao lado dele uma criatura tão inocente e amável. E ele vai além, fantasiando na sua cabeça momentos juntos com sua querida, como uma jogatina na calada da noite, onde ela finalmente se sente pronta para outras coisas. Essas fantasias despertam emoções intensas no jovem, mas ele imagina que não poderia simplesmente chegar chegando na garota, porque eles mal se conhecem e isso poderia acabar afastando ela. E nesse instante, outro rapaz se aproxima da pretendente, chamando ela pelo nome de Lily, e comentando da brisa gostosa nesse início de primavera. Esse clima romântico sempre faz ele pensar nela, portanto seria ótimo se os dois namorassem. Entretanto, Lily usa sua habilidade espanta-gado, rebatendo todas as investidas do pobre rapaz, que entra em desespero e implora para ela ao menos pensar na proposta. E é presenciando essa humilhação que Yuga Tanigawa se apresenta a um aluno novo e pede desculpas pelo transtorno que o jovem gado tá causando. Então ele explica que o rapaz emocionado ali se chama Hirota, e que ele sempre foi assim, se declarando para qualquer bonitinha que encontra pelo caminho, mas parece que ele anda meio obcecado pela Lily ultimamente. E falando no diabo, Hirota se junta ao grupo, comentando que foi chutado de novo, e todos vão juntos pro corredor para colocar a conversa em dia. Lá fora, Hirota comenta sobre como a apresentação do Akutsu assustou um pouco a turma, mas que tudo que ele quiser saber é só perguntar. Aproveitando a deixa, Akutsu pergunta quem é aquela mocinha loira ali no fundo da sala. Hirota conta que é a Lily Amani, e que ela se transferiu para esse colégio pouco antes do Akutsu. Ela é uma japonesa mestiça e uma Kikokushijo, que são japoneses que sempre estudaram fora do país até voltar. E lá dentro, Lily aceita o convite de uma amiga para se prepararem para a prova de piano de hoje, enquanto Akutsu não consegue evitar de pensar o quanto ela é baixinha, fofa, inteligente e com uma ótima
uma personalidade, quase como se fosse além de uma humana. E escutando isso, Hirota levanta o dedo e sugere que Akutsu queria dizer que ela parece um anjo. Porém, só de escutar essa palavra, o aluno novo demonstra uma forte irritação, causando o espanto dos seus novos amigos. Mas como Akutsu tá fascinado pela loirinha, Hirota deixa claro que ele vai precisar tancar essa decisão, já que ele mesmo já foi chutado 5 vezes. Nas primeiras vezes, ele tentava pedir com calma e educação, mas conforme ia sendo rejeitado, começou a apelar para afobação, literalmente implorando para a garota ficar com ele. E o problema disso é que ele não desiste e continua se humilhando pela atenção dela. Por isso, o homem da libido imparável tenta se jogar de novo para cima da Lily, enquanto Tanigawa segura a besta, e Akutsu fica impressionado com o quanto Lily Amane atiça as pessoas à sua volta. Com o passar do tempo, o protagonista tá voltando para casa, bolando um plano para se aproximar da sua pretendente, até que o destino faz os dois se esbarrarem numa esquina qualquer. A garota saiu de um beco obscuro, dizendo que tinha se perdido e deu de cara com Akutsu. Ele percebe que essa é uma ótima oportunidade para trocar a primeira ideia com ela, então fritando o cérebro para pensar no que dizer, ele dá um oi e avisa que seu nome é Akutsu. Logo ele se xinga por dentro, já que é óbvio que a garota já sabe disso, mas ela acha graça na atitude do rapaz e também se apresenta, estendendo a mão para ele. Durante o cumprimento, Akutsu repara que Lily estava com a manga rasgada, e ao mencionar isso com ela, a Mani fica extremamente desconfortável e tenta fugir do assunto, até que ressalta que eles terem se encontrado desse jeito foi obra do destino, e só aquele chazinho maneiro poderia celebrar esse evento à altura. As doces palavras da sua amada atingem seu coração com força, mas ele mantém o foco e aceita o convite com uma pose de experiente. Logo os dois estão caminhando juntos, e depois que eles descobrem que os pais dos dois moram fora do país, Lily comenta o quanto deve ser difícil para um homem morar sozinho, já que a louça não se lava sozinha e nenhuma máquina de lavar costuma recolher as roupas do quarto. Mas Akutsu é um rapaz funcional, e afirma que assume todas as tarefas de casa, então Lily deixa claro que qualquer dia ele poderia chamar ela para provar que tá falando a verdade. Nisso, a garota se distrai e acaba atravessando a rua sem olhar direito, até que um caminhão passa em disparada e ameaça atropelar ela, e ao tentar salvar Lily, os olhos do Akutsu se moldam numa expressão demoníaca. Ele barra o caminhão com a força dos seus músculos, e Lily fica assustada com as marcas do rosto de Akutsu. Porém, de forma inexplicável, nesse mesmo momento ela deixa escapar um breve sorriso. Em volta do acidente, as pessoas começam a se aglomerar e chamar uma ambulância, mas ao invés de ficar ali, Lily puxa um amigo pelo braço e leva ele pra longe. Em uma praça, no fim de tarde, ele diz que a dor no seu ombro já foi embora, e Lily pede desculpas por ter causado essa confusão toda. Como o garoto responde que ela não precisava se preocupar com isso, Lily sente confiança para perguntar quem Akutsu é de verdade. Afinal, ele parou um caminhão com o ombro, além dessas orelhas e olhos não serem exatamente humanas. Na hora, Akutsu entra no inferno astral por ter pisado na bola e revelado sua identidade tão cedo. Mas como a garota não parecia estar reagindo mal à possibilidade dele não ser humano, ele decide que talvez consiga contar um segredo ou outro. Então ele transforma parte do seu corpo e assume ser um demônio, que acabou parando no mundo dos humanos porque o inferno tá perdendo uma guerra contra os anjos. Então, para tentar reverter a situação, o superior de Akutsu decidiu nomear um líder carismático para motivar as forças do inferno, e Akutsu é o responsável por tentar encontrar esse líder que vai virar o jogo. Entretanto, ele ainda não achou essa figura de liderança, mas gostaria que Lily Amane ajudasse ele nessa missão, descendo pro inferno de vez em quando para acompanhar ele nessa busca. Então, por mais que Lily esteja um pouco assustada por saber que demônios existem de verdade, ela viu que Akutsu, mesmo sendo um, também poderia ser gentil ao ponto de salvar a vida dela. Ainda assim, ela não sabe como poderia ajudar, já que não tem nada de especial, e talvez o povo do outro lado fique com raiva dela por algum motivo. Akutsu tenta convencer a garota que não tem nada a ver, que ninguém poderia ficar com raiva de alguém tão amável como ela, mas nesse momento, Lily justifica seu raciocínio ao prender o garoto com uma corrente mágica, imobilizando ele. Espantado com aquilo, ele pergunta quem essa garota realmente é, e depois de debochar do fato do rapaz ter achado que podia seduzir ela, Lily Amane solta suas asas e revela ser uma serva do céu, ou seja, um anjo. Logo ela continua ironizando o demônio, explanando quanto ele foi besta em convidar uma inimiga pro inferno sem nem perceber. Akutsu tenta se soltar das correntes, mas o anjo manda o moleque esquecer, já que essas correntes foram manifestadas por ela, e poucos anjos têm o talento que ela tem de criar objetos tão resistentes quanto ela. Como tá nervosa por ter enfrentado 2 demônios num dia só, ela resolve cutucar o olho do garoto com o dedo, como uma forma de tortura. Ele não entende o motivo dela ter citado 2 demônios, então ele explica que aquele rasgo na manga foi feito pelo demônio que ela estava derrotando no beco, antes de encontrar Akutsu. Ela baixou a guarda por achar que o inimigo não era capaz de encostar nela, mas como ele estragou a roupa de Lily, ela resolveu humilhar bastante o demônio antes de exorcizar ele lentamente. E falando nisso, agora ela precisa decidir como vai exorcizar Akutsu. Por outro lado, o jovem demônio não se sente envergonhado de ser derrotado por um inimigo numa guerra, afinal ele estava com a mesma intenção que Lily, mas como ela humilhou um compatriota dele, e os anjos são conhecidos por agir dessa forma covarde
covarde. Akutsu tá disposta a colocar esse anjo estúpido no lugar dele. Então arranca as correntes e se prepara para ensinar Lily a não subestimar os demônios. Assim, apesar de ter demonstrado força ao se libertar, as investidas de Akutsu não pareciam bastante para atingir Lily, já que o anjo conseguia se esquivar de todos os ataques sem muito esforço. Por fim, ainda sem um pingo de suor, ela acorrenta o inimigo mais uma vez, mas reconhece que Akutsu tá um nível acima dos demônios comuns que eliminou, por isso será uma pena exorcizar alguém como ele. A partir disso, Akutsu percebeu que não tinha saída, e assim que Lily invoca uma foice mágica gigantesca, ela pergunta pro demônio se ele prefere ser apagado agora, ou se conta os planos do inferno e sai dali vivo. Como o garoto não acredita que o anjo vai poupar a vida dele, ela levanta a foice para exorcizar o adversário, mas quando ele abre os olhos de novo, Lily tinha mudado de ideia. Ao invés de acabar com o demônio ali mesmo, ela vai manter o capiroto sob sua supervisão e obriga ele a colaborar com o trabalho dela. Se ele aceitar, ganha uma coleira especial feita pela própria Mani, mas o tinhoso ainda resiste e pergunta por qual motivo a garota quer manter ele de capacho. Então ela volta a usar seu charme e responde que é tudo para manter eles dois juntinhos, mas deixando as piadas de lado, ela explica que vai precisar dele para conseguir o que quer. Ela não pode falar todos os detalhes, mas se ele aceitar, vai ser libertado. A natureza dos anjos não permite que eles mintam, mas fica a critério do rapaz confiar nela ou não. Na pior das hipóteses, o cara vai ficar estatelado no chão até um cidadão mal intencionado tirar uma foto dele e compartilhar pro mundo. Com isso, ele decide finalmente cooperar, mas antes de soltar o coisa ruim, ela mostra que o papo da coleira não era mentira e tenta encolerar o cara, que resiste como um pincher com raiva. Ele implora por piedade, mas Lily deixa claro que ela não tem esse negócio de misericórdia, então envolve o acessório em volta do pescoço do Akutsu e passa a fivela pelo buraquinho, até deixar o cara num limiar estranho entre o pavor e a satisfação. Enfim, a Akutsu estava finalmente sob o controle do anjo, e não poderia retornar ao inferno enquanto tivesse atingido pelo efeito da coleira. Assim sendo, Lily explica que a função do Akutsu com essa coleira será caçar outros demônios, o que revolta o garoto, por ter que perseguir seres que são da mesma espécie dele. Lily acha irônico os demônios terem senso de camaradagem, mas o Akutsu conta que eles têm uma sociedade com suas próprias regras, e não são todos que trairiam as pessoas que tanto fizeram bem pra eles. Porém, apesar desse discurso de civilidade, Lily estava ignorando o garoto e reclamando das pontas duplas no cabelo. Essa audácia deixa o moleque maluco de raiva, mas ao tentar arrancar sua coleira, o anjo conta que só ela pode tirar o acessório do pescoço dele, e que ele reprime os poderes demoníacos do Akutsu. Além disso, ainda informa a localização do rapaz caso ele tente fugir, e ainda permite que ela controle os movimentos dele. Portanto, se o demônio se recusar a colaborar, ela pode punir ele da forma que quiser. E usando esse controle sobre o corpo do Akutsu, o anjo faz o demônio fazer uma atuação ridícula ao pedir perdão pela demora em compreender as exigências dela. Por dentro, Akutsu estava queimando de ódio, mas isso não impediu seu corpo de se curvar para a garota e ainda buscar água para matar a sede dela. Mais tarde, Lily já estava usando o garoto de servo, e talvez se sentindo mal por estar sendo tratada como rainha a troco de nada. Então ela oferece alguma retribuição pro demônio, perguntando se ele deseja alguma coisa. Prontamente, o garoto se abaixa na posição quadrúpede e diz o quanto seu corpo ficou dolorido com toda essa serventia. Lily pergunta se ele tá querendo uma massagem na poupança e não tá sabendo pedir, mas Akutsu responde que só uma pisada do pé dela já tava mais que suficiente. Com essa nova, Akutsu já tava gritando por dentro do seu corpo escravizado. Mas para aproveitar a deixa, Lily comenta o quanto esse tipo de desejo peculiar é a cara dos capetas, então promete conceder a vontade do jovem. Porém, quando tava praticamente com a sola do pé no cara, ela começou a se questionar se aquilo tudo tava certo, e se os gostos estranhos daquele capiroto não iam subir de loucura cada vez mais, até levar a delicadeza angelical dela até um caminho sem volta. Apesar de tudo, antes de qualquer pisada, um guardinha tenta parar os dois menores de idade que estão praticando atos impróprios no meio de uma praça pública, e os dois reagem vazando dali em velocidade máxima. Ao despistar o oficial, Lily aproveita para perguntar mais uma vez se Akutsu ainda quer teimar em não ajudar, principalmente depois da presepada que ele fez na praça, já que da próxima vez ela pode piorar ainda mais as punições, inclusive fazendo ele repetir aquela posição sem roupa. Mas Akutsu não arreda o pé e manda o anjo exorcizar ele logo, mas por mais que ela adoraria fazer isso, ainda precisa do demônio para alguns planos pessoais. Portanto, Akutsu precisa pensar de novo e responder se prefere cooperar ou sofrer as consequências. Essa última proposta faz o demônio notar a capacidade da garota de falar tanta coisa horrível com essa carinha fofa, então ele decide ceder um pouco para Lily, oferecendo delatar algum demônio que esteja nas proximidades, já que eles têm a capacidade de sentir a presença da sua raça. Lily aceita, mas mostra pro jovem o que vai acontecer se ele não fizer isso direito. Com isso, Akutsu pede perdão aos seus semelhantes e implora por dentro que nenhum demônio queira pisar na terra por enquanto.
enquanto. Sendo assim, Lily declara Akutsu como seu servo, mas não sem nenhuma recompensa. Como ele tá prestando serviços a um anjo, Lily promete reformar o demônio em um ser correto, honesto e bondoso. Mas como Akutsu não ficou muito animado com esse prêmio, o anjo pensa de novo que todo jovem chegando na fase adulta gostaria de ganhar. Então ela oferece um abraço para cada missão cumprida pelo demônio. Ele surta de vez e chama Lily de maldita, e ela logo tira o corpo fora, dizendo que estava brincando e não acredita como esse tarado acreditou que ela estava falando sério. Mas já que Akutsu não quer nada com nada, Lily deixou para pensar num pagamento mais tarde. Nesse instante, o guarda finalmente alcança os dois, e a fuga continua até despistar definitivamente o perseguidor. Mais tarde, naquele dia, Akutsu tá morto pelo dia exaustivo e cai na sua cama pensando como o primeiro dia de aula foi um lixo, com aquele anjo maldito e aquela coleira. Mas falando nela, Akutsu repara que o acessório tinha simplesmente sumido. Porém, antes dele poder refletir sobre o assunto, Lily Amani manda inúmeros áudios de voz pro garoto cantando um rap sobre como ele pode até ter saído da coleira, mas a coleira nunca vai sair dele. Por isso, Akutsu se pergunta como diabos essa garota conseguiu o número dele. Ele lhe responde essa pergunta por texto, explicando que só deu uma espiadinha de leve no rapaz, que percebe que ela consegue até ler a mente dele, pelo que parece. E como se não bastasse, a coleira deixou uma tatuagem permanente no demônio, e ele não queria ser visto com essa palhaçada em público. Ou seja, Lily Amani tirou o sonho dele de usar a piscina em paz. Essa foi a gota d'água pro jovem demônio, que decide acabar com esse anjo antes que cause danos irreversíveis ao inferno. Enquanto isso, Lily tá se comunicando com alguém e informando que hoje encontrou o demônio do tipo besta, que é claro já foi exorcizado. Então sim, ela tá sendo cautelosa como sempre. Logo depois, ela desliga seu computador e enquanto admira a lua, Lily se vangloria por ter achado um demônio valioso no meio de tantos vermes patifes, e por isso não pode exorcizar ele tão facilmente. Assim que ela dominar os poderes desse inimigo, todo o céu vai notar a existência dela, e ela vai fazer com que todo mundo se arrependa de ter tratado ela daquele jeito. Mas para que isso seja um sucesso, antes ela precisa fazer exatamente o que Akutsu quer fazer com Lily. E nesse momento, voltamos até um dia que Masatura Akutsu é informado pela sua superiora que vai ser enviado para a Terra dos humanos. Como ele bem sabe, o inferno está sofrendo severos ataques do céu, mas ao invés de responder à autora, parece que os demônios estão permitindo que a invasão aconteça, e praticamente assumindo a derrota. Mas essa situação trágica não pode continuar, então Akutsu deve subir para a Terra e encontrar o líder mais talentoso e carismático que o mundo já viu, para reconectar as forças infernais sob uma só bandeira de uma figura incontestável. E essa missão se mostra cada vez mais necessária, e para provar seu ponto, a superiora mostra uma foto postada nas redes sociais dos anjos, onde um deles aparece humilhando um demônio e deixando bem claro que a temporada de caça começou. Em outro exemplo, uma imagem mostra um demônio sendo obrigado a comprar bebidas com uma identidade falsa, só para ser desmascarado e ter que correr da polícia. Em seguida, ela explana o caso de outro demônio que foi obrigado a revelar o histórico suspeito do seu navegador. Essas imagens perturbadoras machucam o coração do jovem demônio, que se ajoelha no chão diante de maldades tão horrendas. Isso tudo tá longe de acabar, levando em conta que os anjos estão enviando cada vez mais capangas para a Terra dos humanos. Provavelmente eles serão inimigos formidáveis pro Akutsu, mas essa missão não pode falhar sob hipótese nenhuma, porque não existe outra chance. Ou seja, Masatura Akutsu é a última esperança pro inferno. Então, para realizar a tarefa mais difícil e importante da história do inferno, a mulher decide presentear o herói demônio com uma arma que faz jus à relevância dessa missão, uma prótese de couro cabeludo. Com isso em mãos, Akutsu deve usar esse artefato para ganhar a simpatia e confiança dos humanos. Porém, por mais que tenha sido instruído de forma adequada, Akutsu conseguiu jogar tudo por água abaixo, além de ainda se sentir um derrotado cada vez que se vê no espelho e olha aquela tatuagem que o anjo colocou no seu pescoço. De toda forma, o demônio continua firme e certo de que tudo vai acabar assim que ele derrotar Lily Amani. Até que Akutsu acaba acompanhando sem pretensão um programa chamado Marido e Mulher Melosos, e acaba tendo uma ideia de uma estratégia perfeita para derrotar sua arqui-rival. Então no dia seguinte o rapaz vai para a escola numa pose toda confiante e estilosa, e seus amigos foram correr para ver o que estava rolando com o rapaz. Hirota comenta que o queixo do Akutsu tá até mais pontudo que ontem, e que isso dá um mal-estar só de ver, mas apesar do tapa no visual que o demônio deu, Lily aparece logo atrás chamando ainda mais atenção. Antes de se virar pro anjo, Akutsu se lembra do plano que inventou a partir do programa de TV, e ao maratonar essa série e ler inúmeras revistas de moda e beleza masculina, o demônio aprendeu a se tornar o mais atraente possível para seduzir Lily Amani e fazer ela se curvar às suas vontades. Apesar de toda essa preparação, a garota estava usando a mesma estratégia que aprendeu no mesmo programa de televisão. Então, com o cabelo devidamente estilizado, brilhante e hidratado, Lily tenta jogar seu charme em Akutsu, mas ele não fica para trás e compete em beleza com o anjo, que fica de queixo caído com o tanto de brilho que aquele moleque estava emanando. E com os dois tentando
aluno não se apaixonaram pelo outro, o duelo inicial foi considerado um empate. Pouco tempo depois, durante a aula de matemática, Lily devolve uma borracha que estava no chão pro Akutsu, e um simples toque na mão dele foi o bastante para os dois entrarem em combustão de novo, recomeçando um duelo mortal pelo coração do outro. Akutsu abre uma breve vantagem sobre a oponente, mas a Amani é inteligente e prevê o golpe do adversário, acertando um soco no corpo dele. Isso foi o bastante para desnortear o demônio, que cai de cara na sua cadeira com o cérebro frito. Já Lily se gaba da sua vantagem, já que é 12.000 anos mais experiente que o jovem demônio, mas ele não se dá por vencido e tira carinhosamente um fio de cabelo solto da cabeça da Lily, e com essa jogada ele consegue desviar de um gancho nocauteador e revidar com um soco bem dado no estômago da Amani. Essa derrota parcial revolta o anjo, e os sinais de que essa Guerra Fria só estava começando ficavam cada vez mais evidentes. Poucas horas depois, a Amani foi encarregada de levar uma pilha de papéis para a sala dos funcionários, e já que estava muito pesada, o professor sugeriu que ela pedisse ajuda para algum garoto, e essa foi a deixa para jogar outro charme no Akutsu, dessa vez apertando a manga dele. Dessa vez a intensidade do golpe foi assustadora, e com um gancho falso, a Amani acerta a cara do adversário com uma força inacreditável. Ele suporta o impacto e se ergue novamente, chegando perto da oponente de novo e arregaçando as mangas para carregar aquela tão pesada pilha de folhas. Esse truque deixa à mostra os músculos e veias do antebraço do rapaz, causando dano em Lily. Akutsu quebra a guarda da Amani com um gancho para cima e consegue acertar o rosto dela com outro soco, fazendo ela perder o equilíbrio também. A trocação se mostrava cada vez mais equilibrada, e Lily notou que esse embate não seria tão simples quanto ela pensou, e depois desse primeiro turno de vitórias e derrotas, os dois concorrentes ainda estão confiantes no sucesso. Os dias se passam e a intensidade sobe cada vez mais, com Akutsu abrindo a gola da camisa e Lily tomando sorvete como contra-ataque. Os dois se mostravam cada vez mais ofensivos e vulneráveis, causando danos consistentes um no outro. Mas antes de decretar um empate, Lily e Amani tinha certeza que um plano final poderia dar certo. Logo os dois estão no fundo da sala praticamente exaustos, e o professor convida a garota para escrever a resposta de uma questão matemática. Ela vai até o quadro obsessiva com a ideia de derrotar seu rival, e depois de responder os exercícios, ela volta para o seu lugar, mas antes disso finge que tropeçou e cai em cima do peito do Akutsu. Com esse movimento ela coloca o inimigo em xeque, cambaleante pela força do golpe que levou. Em seguida, Lily usa toda a sua fofura para pedir desculpas do jeito mais enfofurado possível, e essa foi a brecha para invadir a guarda do Akutsu com tudo, gingando na frente do homem e soltando soco atrás de soco no corpo dele. O público em volta se anima e todos parecem ter certeza da vitória de Amani, mas antes do golpe final, o professor segura os dois e pergunta quem eles acham que são para flertar no meio da aula. Sendo assim, um round termina e nenhum combatente ficou com a vitória, e ciente da força do oponente, os dois lutadores decidem por uma trégua. Alguns dias depois, Lily tá esperando Akutsu para um encontro, e assim que uma mão cutuca ela pelas costas, a garota já vira esbravejando por conta do abraço do rapaz, mas ao invés do Akutsu, duas pessoas desconhecidas e com um comportamento bizarro estão na cola da garota. Os dois paspalhos afirmam estar com tédio, então chama a garota para dar uma voltinha com eles. Lily usa seu charme para dizer que já tá esperando alguém, mas com aquela cara de gatinho abandonado que só ela sabe fazer. Os dois caras ficam encantados com aquela fofura e insistem em tomar um chá com a moça enquanto seu acompanhante não chega, mas logo atrás deles está o demônio mencionado, e ele avisa os dois rapazes para não forçarem a barra demais, senão ela vai acabar quebrando, e que uma garota é como uma lâmina para um microscópio. Com esses dizeres, a dupla nota que ali tem um cara muito descolado, tão incrível que diz aquele tipo de coisa poética que ninguém entende, mas que deve fazer sentido. Então Akutsu presenteia sua garota com um urso porco verde, ao passo que conta que se atrasar faz parte da natureza de um herói, mas Lily acaba com essa marra dando com a pelúcia na cabeça dele, fazendo os intrusos correrem de medo. Akutsu avisa que não só doeu, mas que Lily também deixou a pelúcia esmagada igual uma batata no espremedor. O anjo pergunta se ele quer fazer parte do purê, então Akutsu muda o foco e interrompe sua caminhada, observando pensativa a garota como uma daquelas estátuas gregas antigas. Ele repara que a Lily tá muito bem arrumada, e ela retruca que não costuma sair em encontros, portanto não sabe o limite desse tipo de coisa. Akutsu continua analisando a moça de cima a baixo, e sem graça, Lily Amani solta bem baixo que esse capeta é bem tarado. A partir daí ele se liga que passou um pouco do limite e argumenta que só ficou surpreso, já que ela tá passando aquela mesma vibe de leveza e graça de sempre. Nesse instante, a garota logo agarra Akutsu pelo colarinho e exige que ele nunca mais toque nesse assunto. Caso contrário, enquanto ele estiver em aula, no intervalo ou até usando o banheiro, ela vai fazer ele sofrer a ira da coleira angelical. E quem sabe, logo pela manhã ele acorde em uma cena erótica entre ele e aquele professor calvo de matemática. Depois de deixar o pobre coitado de joelhos com uma ameaça tão repugnante, ela dá as costas e sai falando sobre exorcizar demônios pela manhã, como se fosse um passeio no parque.
parque. E isso faz ele lembrar que cooperar com essa louca é uma traição sem tamanho, e caso alguém descubra ele vai estar ferrado. Em seguida, Akutsu pergunta para onde eles vão agora, e Lily aponta para um alerta de ataque de cães na parede, afirmando que essa epidemia pode ter algum demônio por trás. Como a prefeitura postou um mapa das ocorrências na internet, Lily tem as pistas para encontrar os responsáveis. Então o anjo pergunta até que distância Akutsu pode identificar outro demônio. Ele informa que detecta os mais fortes de bem longe, desde que não estejam camuflando seu próprio poder para não serem descobertos. Ou seja, se ela estiver procurando um elo mais fraco, eles terão que chegar mais perto. Por essa última razão, Lily comenta que talvez esse tal de Akutsu não sirva para nada, deixando o garoto possesso com a ofensa. E nesse momento ele sente alguma coisa estranha, mas fica quieto quanto a isso. Lily lembra que não é uma boa ideia enganar ela, caso isso seja alguma coisa, e Akutsu sabe bem disso. Logo eles saem na busca por alguma presença diabólica, mas Akutsu não percebe a presença de algum demônio. Horas depois, a dupla faz uma pausa pro podrão, e Akutsu comenta que a mocinha vai acabar se tornando a Lily bolinha se continuar comendo desse jeito. Então ela sacode o garoto enquanto lembra que ele não pode tratar a salvadora da sua vida desse jeito. Porém, nesse instante, Akutsu sente uma presença perturbadora, e por mais que Lily desconfie que seja um migué para se livrar do esporro, logo eles veem Kensaku Hirota batendo a cabeça na parede, lamentando o fato da sua amada estar no encontro com outro cara. Mas antes do Palerma sofrer um traumatismo craniano, a dupla convida ele para sentar e explicam que não é bem assim. Então ele se acalma depois de ter afundado a testa na vidraça 24 vezes. Lily conta que estava só mostrando a cidade pro Akutsu, e Hirota avisa que também poderia ter feito isso se ele tivesse pedido. Então fala pro amigo não ser tão tímido assim, convidar os parceiros para dar um rolê de vez em quando. E por fim ele admite que estava sentindo um ciúminho dos dois juntos na lanchonete, mas que isso não vai fazer ele arrancar os cabelos, já que nesse momento estava tendo um encontro com uma garota bem da hora, e que só deu uma pausa para dar um oi pros amigos. E por falar na garota, Yuka Tanahashi entra na lanchonete dando aquele esporro básico no Hirota, porque ele deixou ela plantada lá fora para ficar de papo com os outros. E para tentar cortar esse clima pesado, o rapaz apresenta os colegas de classe pra namorada dele. Mas assim que Hirota menciona o nome da Lily Amani, a Yuka comenta que é dessa baixinha que ele fica falando o tempo inteiro, e pensava que ela ainda era do ensino fundamental. Essa audácia causa a ira instantânea por dentro do anjo, mas Lily mantém as aparências e responde que é um prazer conhecer a Yuka. A garota dá de ombros com um gesto e mantém a mesma postura de indiferença quando Akutsu se apresenta. Então Lily pede de volta pro Hirota contar quem é essa graça de menina, e ele apresenta a Yuka só como uma velha amiga. No mesmo segundo, Yuka corrige o rapaz e afirma ser a namorada dele, deixando o moleque maluco da cabeça. Lily aproveita a situação para dizer que não é muito legal da parte dele ter uma namorada e ficar dando em cima dela dia sim e outro também. Escutando isso, Yuka explode e carrega o namorado pra fora pela orelha, exigindo explicações pra essa história. Akutsu não achou bacana Lily colocar lenha na fogueira desse jeito, mas o anjo se sentiu pleno ao se vingar daquela garota por ser tão abusada. E depois desse circo, Lily cansa e avisa que já tá de saco cheio por hoje, então Akutsu deve avisar se detectar algum demônio de bobeira por aí, senão ele vai se arrepender. Mas assim que o anjo vai, uma presença diabólica marca a presença na mesa, enquanto Akutsu reclama que a garota nem pagou a parte dela do lanche. Porém, assim que ele vai pro caixa, a funcionária avisa que a conta já tá paga, e Akutsu fica sem graça pela Lily ter bancado o homem da situação. No dia seguinte, Lily Amani tá de frente pra um demônio, com sua assustadora foice, dizendo quanto vai exorcizar aquele diabo sem dó nem piedade, enquanto Akutsu observa a cena com vergonha de ter levado o inimigo até um aliado. Porém, logo ele acorda desse pesadelo e dá uma respirada de alívio. Na hora da escola, Yuka senta na frente da Lily e pede desculpas pelo pequeno errinho que cometeu ao fazer aqueles comentários maldosos sobre a loira. Por sua vez, Lily tá morrendo de raiva por dentro, e devolve o cinismo na mesma moeda, respondendo que também não deveria ter soltado aquela bomba no meio de todo mundo e ter causado um término tão trágico. Yuka dá pra trás e conta que na verdade ela e Hirota só eram amigos, e que nem ficou irritada com essa situação tão pequena. Ainda por cima, ela comenta que estuda na sala do lado e que apesar do pequeno desentendimento de ontem, ela e Lily deveriam ser amigas. Lily mantém a pose e responde que adoraria, e nesse meio tempo Akutsu tá de cara com aquele show de falsidade, até que Yuka se despede da forma mais simpática possível. Assim que a garota vai embora, Lily tá com ódio entalado na garganta, afirmando que aquela piriguete usou a palavra pequena várias vezes de propósito, e por isso vai sofrer na mão dela. Algumas horas depois, durante o intervalo, Akutsu tá lembrando do seu pesadelo, e lembrando que o anjo agiu da mesma forma quando exorcizou aquele demônio. Nas duas ocasiões, ela fez questão de humilhar a vítima sem nenhum remorso. Nesse instante, seus dois amigos acham ele depois de terem procurado pelo colégio inteiro. Eles estão preocupados com esse isolamento do Akutsu, então perguntam o que tá pegando. Akutsu não pode contar a verdade por motivos óbvios, então inventa uma mentira sobre estar tendo sonhos frequentes com uma mulher mais velha que ele conhece, e por isso não tá conseguindo dormir direito.
momento. Hirota e Tanigawa suspeitam que o jovem tá apaixonado, e por mais que ele tente negar, os dois riem da cara dele, porque não esperavam esse tipo de coisa com Akutsu, e o fato dele não conseguir dormir por estar sonhando com uma mulher faz ele parecer que ainda tá no ensino fundamental, mas esse lance de ser uma mulher mais velha surpreendeu os dois, porque eles juravam que o Akutsu era gamado na Lily. Inclusive, Hirota comenta que se fosse ela mesmo, então ele e Akutsu seriam parças de crush. O demônio pergunta se esse tipo de situação entre amigos não deveria deixar as coisas meio constrangedoras, mas Hirota se mostra indiferente, afirmando não ligar pra quem tá apaixonado por quem. Ele até gostaria de dar algum conselho amoroso pro Akutsu, mas confessa que nunca saiu desse jeito com nenhuma garota. Akutsu pergunta que lance foi aquele de ontem então, e o Hirota responde que realmente a Yuka é só uma amiga das antigas, e que ele tava acompanhando ela a fazer compras. E por falar na Yuka, Hirota conta que até tenta flertar com outras garotas, mas que em todos os casos, a Tanahashi sempre tá espreita pra estragar o clima, botando todas as pretendentes pra correr toda hora. Por isso, Akutsu pergunta por que ele não namora com essa garota, já que é assim, e Hirota não sabe onde enfiar a cara pra responder que tem vários motivos pra isso. Enquanto isso, Lilyamane tá caçando demônios na praça e chamando o Akutsu pra servir de radar, mas o garoto responde via mensagem que tá com dor de barriga. Lily não insiste e senta pra descansar um pouco, depois de 2 horas de procura, enquanto lamenta por não poder simplesmente arrancar esse poder de percepção do Akutsu, mas ao invés de atrair suas presas, Yuka Tanahashi é quem se aproxima e senta do lado do anjo. Lily quase deixa escapar sua reação de desprezo por conta da surpresa, mas controla a pose e finge estar feliz com esse encontro inesperado. Yuka comenta que tava dando um rolê com Hirota e que na volta viu a Lily por ali, por isso resolveu chamar ela pra dar uma volta juntas mais tarde. Por mais que a Mani tenha vontade de triturar os órgãos dessa garota, ela sabe que não é vantagem nenhuma gerar atritos com os humanos de forma desnecessária e atrair atenção negativa. Por isso ela aceita o convite com aquele sorriso forçado, e logo as duas vão escolher algumas roupas juntas. Ao chegar na loja, Yuka escolhe uma roupa grande de propósito pra Lily e empurra ela pra dentro do provador. Assim que a loira mostra seu novo estilo, Yuka aproveita pra dar risada do tamanho do anjo. Lily se faz de boba de novo e fecha o provador pra se trocar de volta, mas sabendo bem que isso foi uma declaração de guerra e que aquela mocreia tá querendo tirar com a cara dela a qualquer custo. Então ela faz a humana provar do próprio veneno e sentir na pele o que é estar em guerra contra um anjo, já que eles sabem exatamente como funciona a mente humana e atacar os aspectos psicológicos de inimigos tão estáveis não é nenhum grande desafio. Por essa razão, Lily oferece uma saia de tamanho mais largo pra Yuka, e já que ela tá com essa barriga saliente, com certeza vai caber, e por mais que seja uma saia infantil, essa largura de 56 centímetros parece feita pra ela. Yuka sente a pressão da gordofobia e responde que acha melhor elas irem embora, então a Guerra Fria tem um novo capítulo. Em seguida, Lily mostra pra Yuko uma revista de emagrecimento, enquanto ela responde com uma matéria sobre como fazer uma criança crescer de forma saudável. Logo em seguida, Yuka leva Lily para uma sessão de puricura, uma cabine fotográfica onde amigos podem se fotografar e editar as fotos com desenhos e efeitos. A intenção da Yuka é tocar o terror nas edições e deixar as fotos mais escrotas possíveis para traumatizar a Lily, mas a loira parece interessada no negócio. Depois do puricura, Lily volta a mandar mensagens, exigindo a presença do seu servo, enquanto as duas param para um lanche. Yuka sugere que a Lily coloque as fotos no caderno ou algo do tipo, e aos poucos o anjo vai conquistando a outra garota com seu charme, bancando a garota voada que precisa de ajuda. Isso faz com que Yuka comece a baixar a guarda, e durante a conversa, admite que convidou Lily só para manter a inimiga próxima a fim de conhecer ela. Afinal, Lily sempre foi o que os garotos mais querem numa garota, e Yuka é o oposto disso, mas ainda assim ela sentiu que as duas poderiam ser amigas, apesar dos pesares. Por sua vez, Lily admite que também se divertiu nesse dia, então ela se sente à vontade para dizer que não sente nenhum tipo de atração por Hirota. Yuka já imaginava isso e comenta que o Kensaku sempre foi muito afobado, mas mesmo depois das duas se desculparem de forma sincera pelo episódio na lanchonete, Yuka ainda sente que tá competindo com Lily como mulher. Afinal, Lily tem um poder feminino muito alto, por ser bonita, charmosa e ter cílios grandes. Ao escutar essas palavras, Lily não sentiu que ela estava mentindo, então começou a pensar que talvez Yuka tenha alguma bondade por dentro. Nesse meio tempo, Yuka lembra que tem outro compromisso e se despede, então deixa com Lily uma bala de leite com morango que auxilia o crescimento, e ao passo que a garota vai embora, a Mani fica com raiva por ter sido provocada mesmo depois desse final de conciliação, mas de todo jeito ela olha para as fotos que as duas tiraram juntas e resolve perdoar a garota pelo dia de hoje ter sido divertido. Algum tempo depois, Lily se sentia leve pelos momentos de amizade que teve, e até decidiu liberar seu servo do trabalho de hoje, mandando ele tomar remédio certinho e descansar. Por outro lado, Akutsu não acredita que o anjo esteja preocupado com ele, então corre atrás para ver o que tá pegando. Assim que alcança Lily, Akutsu diz que a dor de barriga passou, mas como ele não disse isso pelo celular antes de chegar correndo,
ouvindo, Lily comenta que o demônio não é do tipo que sabe mentir. Falando nisso, ela se cansa de papo mole e manda Akutsu localizar o demônio que ele tá sentindo. E isso vai acontecer assim que ela trocar de roupa. Logo depois, ela se encontra com seu alvo e se apresenta como a ceifadora do mal e inimiga natural dos demônios. Assim, uma batalha entre os dois começa, e Lily tá frustrada por não conseguir acertar o lobo. Arrogante como é, ela perde a paciência e manda o dono admitir logo que não tem chance contra ela, e se entregar, enquanto Akutsu fica na esquina para esperar a garota fazer seu trabalho. O lobo pergunta por que o anjo quer matar ele, então Lily diz que ficou sabendo que alguns cachorros das redondezas andam atacando mulheres na cidade, e pergunta se foi o lobo demônio que fez isso. A fera sorri e responde que pode contar, desde que o anjo derrote ele, e para garantir que não ia precisar abrir o bico, o demônio assume sua verdadeira forma, revelando o lobo humanoide com uma bela jogada de cintura. O demônio comenta que entende que a garota esteja apavorada demais para comentar qualquer coisa, mas antes que ele continuasse seu discurso, Lily dá com a foice no bicho, reclamando que essa fantasia é muito vulgar. Nesse meio tempo, Akutsu tá fazendo uma massagem no colega, enquanto ele reclama que só queria entrar na moda de verão com esse modelito. Porém, Akutsu foi descuidado ao sair do seu esconderijo e o lobo percebeu que o garoto era um demônio. Ele questiona o motivo de um demônio estar ajudando o anjo, mas como Akutsu não conseguia justificar, o lobo manda o traidor atacar Lily como uma prova de lealdade. Vendo essa ameaça, um anjo logo se adianta e avisa que se Akutsu atacar, vai ser exorcizado também. Já o rapaz tá tentando acalmar os ânimos do pessoal, argumentando que a melhor forma para resolver conflitos é através do diálogo. Como naqueles games onde você precisa apertar o botão várias vezes para encher o coração, nossas almas são preenchidas de amor quando resolvemos nossos problemas na conversa. Porém, enquanto Akutsu buscava convencer os dois a não se pegarem de pancada, eles já estavam no meio da trocação há algum tempo, cada um dizendo quão idiota é aquele rapaz por tentar empurrar essa conversa mole de paz e amor numa situação dessa. Como os dois se recusaram a aceitar a proposta, Akutsu resolve dar um pouco do seu amor para eles, na tentativa de amolecer seus corações violentos, e mostrando seu modelito de verão por baixo das roupas, ele improvisa uma música sobre compaixão e empatia. Depois ele joga o microfone pra plateia e pergunta o que eles sentem depois dessa performance. O lobo comenta primeiro que aquele garoto realmente é um idiota, rindo do microfone dele, mas ao invés do anjo zoar o garoto, ele pega o microfone e improvisa uma música de volta pra ele, exaltando o quanto sua vida seria melhor se não tivesse conhecido esse moleque. E ao escutar a canção, o lobo reconhece o quanto os anjos podem ser repugnantes, porque mesmo que Lily queira ter Akutsu como parceiro, ela despreza ele dessa forma. Entretanto, a batalha continua, e Akutsu pega o microfone de volta, mas ao invés de responder musicalmente, ele chora e desabafa seus sentimentos, dizendo que a garota não precisava ter dito aquelas coisas feias. Ele joga o microfone de volta pro anjo, que fala com algumas rimas que se ele quiser ser ouvido, tem que ser mais claro no papo. Observando a batalha, o lobo repara que aquele demônio mirim desde o início tá lutando por ele, distraindo o anjo maligno para que não atacasse ele. Essa descoberta fez o lobo amolecer seu coração, e quando Akutsu estava de joelho aos prantos, anunciando que não aguenta mais aquelas ofensas da Lily, o lobo segura o microfone e diz que o garoto já fez demais por hoje, e além de agradecer por tudo que Akutsu fez por ele, o lobo também começa a chorar e os dois demônios se abraçam fortemente. Então Lily canta no microfone que vai deixar os dois ali se entendendo enquanto vai dar um tempo dessa palhaçada toda. Algum tempo depois, Lily bota o lobo demônio pra falar, perguntando o que ele tá procurando por ali. Ele responde que estava procurando novas revistas de moda, já que um dia ficou sabendo da existência daquelas calças de espate, que modelam as coxas e o bumbum. No começo, o lobo ficava satisfeito em só ver mulheres usando essa calça nas revistas, porém um sentimento violento subiu na cabeça dele e o demônio passou a atacar mulheres de espate nas ruas. Apesar disso, ele acabou descobrindo que as vítimas dele não usavam espate, e sim legging. Diante disso, Akutsu e Lily coçam a cabeça enquanto descobrem que espate e legging são duas coisas diferentes. Após a explicação, o anjo decide pôr fim ao demônio e colocar ele em estado de graça. Com sua foice, ela invoca um portal que desfaz aos poucos o corpo do lobo, e a fera agradece a Akutsu por ter se preocupado com ele. Porém, só depois que o lobo tinha sido exorcizado que Akutsu conseguiu admitir que só tinha feito aquilo tudo por ele mesmo. Apesar do drama, logo o garoto descobre que o demônio se transformou em um lindo cachorrinho, e depois que Lily tira umas fotos do pequeno, ela entrega ele para a senhorita Kearney, a líder de uma organização voluntária de resgate de cães e gatos. Após esse momento, Akutsu pergunta para Lily o que exatamente ela fez com aquele demônio, e o anjo
monge explica que selou os poderes e pensamentos perversos dele. No caso de um humanoide igual àquele, eles se tornam pets e são entregues para alguma organização igual a da senhorita Kearney, porque o céu não sabe o que fazer com eles. No fim, Lily comenta que não tem prazer nenhum em matar demônios, mas que não pode falar por todos os anjos. Akutsu aproveita esse desabafo para perguntar por que Lily acertou o chão com aquela foice gigante, então ela responde que não fez isso de propósito, e que aquele concreto saindo do chão era só uma ilusão para assustar o demônio, e mesmo que a foice pegasse nele, não iria machucar de verdade. Mas Akutsu não tá convencido que Lily realmente não faz mal para as criaturas malignas, então pergunta daquele dia em que ela disse que humilhou e exorcizou lentamente um demônio no dia em que eles se conheceram. Então Lily mostra seu celular com a foto de outro filhote de cão, dizendo que essa é a fera que ela mencionou, e que até desenhou uma sobrancelha no bichinho para ele ser adotado mais rápido. Inclusive, ela ameaça desenhar sobrancelhas no Akutsu se ele continuar sendo tão enjoado com ela, e assim a garota vai se afastando. Enquanto ela se vai, Akutsu percebe que esse anjo é muito diferente do que ele sempre pensou que eles fossem. Afinal, Lily não só deixa os demônios vivos, quanto também tira fotos com eles, dando aquele sorriso verdadeiro de alegria. Porém, Akutsu lembra daquelas fotos dos anjos cometendo atrocidades e se pergunta se só Lily é desse jeito tranquilo. A garota dá meia volta e resolve pagar um lanche pro Akutsu pelos serviços prestados, mas como o rapaz estava imerso nas suas reflexões, ele resolve perguntar se apenas Lily é gentil dessa forma, ou se todos os anjos têm essa característica. A garota aproveita para se gabar, ironizando o fato do Akutsu só ter percebido agora o quão gentil ela é. Vendo essa reação, o demônio comenta que foi bem idiota por ter feito esse comentário, e Lily concorda plenamente. Nesse instante, ela se vira e volta a caminhar, enquanto chama o garoto para seguir ela e reflete sobre como alguém chamou ela de gentil, mesmo ela estando na sua forma original, já que ninguém nunca fez isso antes. E quando a noite cai, Akutsu e Lily estão juntos num momento de afeto, e a garota promete recompensar ele por tudo que tem feito por ela. E na mesma hora que o rapaz faz bico para beijar a garota, ele acorda na sala de aula com seu professor calvo, admirando a capacidade do garoto de sempre dormir nas aulas dele. E como recompensa, o protagonista ganha um murro na cabeça. Com um galo do tamanho de um ovo de avestruz, Akutsu volta pro fundo da sala e lembra que vem sonhando com a Lily Amani desde o primeiro dia em que eles se conheceram, e que seu coração bateu muito forte da primeira vez que ele reparou nela. Com esse sentimento na cabeça, Akutsu tenta escrever no seu caderno o que tá sentindo, mas logo se dá conta que é um demônio tendo sentimentos amorosos, sem contar que tá apaixonado logo por uma inimiga, então ele tem uma breve crise de identidade. Mas até quando chega em casa, Akutsu tá pensando na garota ainda, e aos poucos ele vai reconhecendo que a Amani tá deixando ele doidinho e não tem muito o que fazer quanto a isso. Até que no meio da noite alguém bate na porta, e lá tá a Liz, a chefe do departamento do inferno. Ela esbraveja com Akutsu, dizendo que ele tá de preguiça só porque hoje não tem aula. Logo ele recebe a mulher, e ela avisa que chegou para entregar um uniforme escolar novo que combina com a estação, como diz a tradição da cidade. Além disso, a superior pergunta como vai a missão do seu subordinado. Na verdade, Akutsu tinha esquecido que tinha essa responsabilidade de encontrar um líder carismático para liderar o inferno na guerra, então o demônio se perde um pouco na resposta, e para não deixar tudo em branco, ele avisa que encontrou um candidato, porém, por mais que ele tenha uma ótima aparência, a personalidade é horrível. E enquanto Akutsu descreveu o candidato, só pensa na Lily Amani. Liz responde que tudo bem ele ainda não ter achado um líder, mas que seria bom se apressar porque a guerra tá ficando cada vez mais complicada. Em seguida, ela avisa que vai ter que dormir na casa do Akutsu porque o departamento tá sem grana para bancar a hospedagem dela. Logo ela já entra no quarto e avisa que vai se trocar. E sem tempo para pensar em tudo que tá acontecendo na vida dele, Akutsu começa a perder a cabeça ao perceber que tem outra treta para resolver, porque claramente isso é um caso de amor proibido entre o empregado e a superior. Porém, ao contrário de tudo que ele estava imaginando na cabeça dele, Liz tinha levado um saco de dormir enorme que enrola todo o seu corpo igual um casulo, e assim os dois dormem separados. No dia seguinte, Liz avisa pro Akutsu que hoje os dois vão sair para fazerem um treinamento. As horas passam e Akutsu tá abordando duas amigas na rua que nem um esquisitão, para em seguida ser rejeitado por ela sem piedade. Por conta desse constrangimento, Liz dá o toque no empregado que ele tem que pensar mais antes de escolher o representante dos demônios, porque ele precisa ter certeza que essa pessoa tem determinação bastante para descer pro inferno e cumprir seus deveres. E enquanto Akutsu não tira da mente que Lily Amani seria perfeita para isso, Liz acrescenta que essa pessoa também tem que ter toda a convicção do mundo para liderar as forças do mal. Mais tarde, com esses conselhos em mente, Akutsu aborda outra garota na rua e apela para uma foto do seu pet abandonado de mentira. A garota diz que não viu o cachorrinho, mas Akutsu apela mais ainda, dizendo pra garota avisar se vira o dog, porque a irmãzinha dele não consegue comer desde que o cachorro sumiu,
e desde então ela tem contraído doenças terríveis. Vendo essa humilhação, a garota se assusta e concorda em perguntar para todos os amigos dela sobre o pet, então acaba pedindo o número do Akutsu. Em seguida, Liz aconselha que Akutsu foi bem, mas que seria ainda melhor se conseguir explorar a brecha que toda mulher tem dentro de si, porque ter estratégia é focar num ponto específico. Assim, ele segue o palpite e começa a encantar todas as mulheres da rua, até que Liz pede para ele abordar mais uma e pedir para ela tomar um chá com ele. Por isso, Akutsu chama a atenção da garota, e assim que ela vira, ele percebe que é a Yuka. De cara, ela acha que ele tá dando em cima dela, então mesmo antes dele dizer qualquer coisa, ela aceita tomar alguma coisa com ele, mas desde que ele pague. Enquanto isso, Lily tinha dormido o dia inteiro e nota que não vai ter tempo para caçar demônios hoje, por isso resolve lavar algumas roupas. Já Akutsu e Yuka estão juntos num bar tomando suco de laranja, e Akutsu se comunica com a chefe para saber os próximos passos, mas Liz está pedindo para ele dar um tempo enquanto ela folheia um livro, então Akutsu percebe que ela estava lendo isso tudo no manual desde o começo. Por esse motivo, ele tenta levar a situação no improviso, mas assim que Yuka pergunta se ele gosta da Lily, o garoto desmonta. Ela insiste no assunto, mas ele continua dizendo que não, e para fugir desse assunto, ele pergunta se o Hirota ainda tem alguma chance com ela, e Yuka revela que o namoro fica difícil pelo fato deles serem amigos de infância. Nesse momento, Akutsu liga o modo conselheiro igual a Liz, e copia a frase pronta dela, dizendo que ter estratégia é focar em um ponto específico. Com isso, Yuka parece compreender o significado disso, apesar de não ter nenhum, e ela interpreta que está concentrando forças na pessoa errada, então agradece a Akutsu pela ajuda. Liz manda o rapaz ir além, ordenando ele chamar Yuka pro parque à noite, senão ele vai ser reprovado no treinamento. Ele fica maluco por ter que flertar com uma garota que tem paixão no amigo dele, mas não tem escolha, então faz o convite. Nesse meio tempo, Lily lavou as roupas no frio, então parece que pegou um resfriado, por isso ela tenta se aquecer naquele momento. Mais tarde, Akutsu e Yuka estão caminhando juntos no parque, mas os dois estão visivelmente sem graça. No fim, eles acabam quase nem conversando, até que Yuka promete não contar desse encontro pra ninguém e vai embora dali com pressa. Nesse instante, Liz chega e elogia o treino do seu subordinado, além de avisar que tá indo embora por enquanto. Entretanto, tem uma coisa importante que ela precisa dizer. Akutsu flertou com o garçom do bar na frente da Yuka, e não é legal fazer esse tipo de coisa. Porém, era aquele anjo nanico ativando a coleira sem querer ao espirrar no dispositivo de comando, mas Akutsu não pode dizer isso pra Liz de jeito nenhum, então acaba pagando o pato. A chefe do departamento do inferno vai embora e depois de ter aprendido tanto na arte do diálogo com as mulheres, o demônio sente que ganha um novo fôlego para lidar com Lily Amani e sua teimosia angelical. E falando no diabo, a garota tá se olhando no espelho e até que se achando bonita, talvez capaz de deixar o Akutsu caidinho por ela dessa forma, porque assim tudo seria mais fácil para ela. Mas apesar dessa beleza, a própria Amani tá se sentindo inferior ao brilho intenso que aquele demônio tá exalando nos últimos dias, porque o garoto realmente tem o molho e o tempero do amor nos seus ombros. Porém, Lily conhece Akutsu, ela sabe que ele não é assim, talvez seja só uma fase, ou algo nesse sentido. Porém, essa fase pode ser o bastante para pegar o anjo desprevenido, já que um simples toque do rapaz no rosto da Lily já faz ela entrar em combustão. Nesse momento, ela tá prestes a se entregar, mas uma carta na manga ainda continua sendo um fator determinante nessa luta, a coleira. E sabendo disso, Lily Amani sacode seus dedos na frente do Akutsu para mostrar o dispositivo de ativação, enquanto se pergunta de que forma vai ativar esse negócio. Mas ainda assim, o garoto dá um suspiro de quem não acredita que ela seja capaz de fazer isso, ou ainda pior, achar que ela vai gostar dele ao ponto de não querer usar a coleira. Esses pensamentos consomem a mente da pobre garota, que cada vez mais parece não saber o que fazer de agora em diante, e num gesto de improviso ela tenta o recurso da corrida atrapalhada e inocente para surpreender a vítima, acenando pro jovem demônio e perguntando se ele viu o professor Shiromura. E com o doce charme do seu olhar indefeso, Lily provoca mais um round entre o ego dela e o do demônio. Dessa vez, Tian, o ego da Lily, ataca com velocidade o ego do Akutsu, Joe, mas apesar da incrível velocidade do gato, o cachorro desvia com uma facilidade assustadora, fazendo-lhe passar direto pelo corredor como se não fosse ninguém aos olhos do rapaz galanteador, que apenas informa que Shiromura tá na sala dos professores como quem não quer nada. Com o resultado, Lily agradece sem graça e analisa o motivo do seu flerte não ter dado certo. Será que ela errou o ângulo? Ou talvez não tenha sido natural bastante. Afinal, já tem um tempo que ela não pratica, sendo que a maioria dos garotos sempre deram bola pra ela
ela sem muito esforço. No final, provavelmente foi só uma coincidência. Akutsu ainda vai se render aos safos do anjo. Entretanto, a vida não parece mais fácil para Lily conforme os dias passam, e quando ela sugere que seu colega ajude ela a prender o cabelo, sem nem olhar de volta, ele responde que deve ser difícil ter essa cabeleira, mantendo Joe desviando de cada golpe desferido por Tian. Logo depois, ela abre um botão da blusa por conta do calor, mas só Hirota parece interessado na jogada. Akutsu tá buscando se refrescar com um copo d'água ao lado do seu amigo Tanigawa. Nesse meio tempo, Joe continua sem sofrer um arranhão contra o gato boxeador da Amani. Ela se pergunta o que fazer, até que o próprio Akutsu surge novamente perguntando se a garota desistiu de prender o cabelo, porque o rabo de cavalo fica muito bem nela. Com esse lance, ele gira o pescoço em 60 graus para a esquerda e manda um olhar charmoso, fazendo Tian recuar na mesma hora para pegar um fôlego. Joe aproveita a deixa para avançar, mas o gato é salvo pelo gongo com o alarme do final do round. Após um novo fracasso, Lily começa a entrar em desespero, enquanto não fazia ideia que estava caindo igual um pato nos planos do Akutsu. Mas já que é assim, ela não tem mais escolha, vai precisar apelar para sua carta trunfo, a montaria. Então ela pega impulso pelas paredes e salta em velocidade para tentar cair numa posição duvidosa em cima do adversário. Usando a força dessa técnica, Tian se prepara para o golpe final contra Joe, mas contra todas as expectativas, Akutsu doma a donzela no ar e impede sua queda como um verdadeiro gentleman. Ainda por cima, ele pergunta se ela se machucou, finalizando que não seria bom um rosto lindo desse machucado por aí. Assim, Tian leva um gancho no queixo e assume a derrota para Lily, estatelado no chão. Do outro lado do ringue, Joe e Akutsu questionam se o anjo realmente pensou que a mesma tática funcionaria duas vezes, então afirma com uma expressão séria que a Amani subestimou os demônios. Encurralada, a garota tenta cair fora, mas o rapaz insiste que ela vá numa enfermaria para dar uma olhada se acontecer algo mais grave com ela. E esperando do lado de fora, Akutsu tá orgulhoso de si e exaltando sua superiora, Liz, pela vitória iminente. Enquanto isso, a própria demônia tá focada no seu trabalho, sendo que parte importante dele é checar se seu subordinado tá mandando bem no serviço. Por isso, ela precisa desenvolver cada vez mais seus disfarces, que são parte essencial de uma espionagem bem feita. Nesse momento, se vestir de colegial vai ser a melhor forma de ver de perto o rendimento do jovem Akutsu. Mas enquanto Liz não chega, a Amani sai da enfermaria sem maiores complicações, mas com aquela sede básica de uma tarde de calor. Akutsu é prevenido e tinha sua própria garrafa d'água, mas se oferece para comprar outra para a colega. Apesar disso, Lily não podia esperar para matar sua sede, então pega a garrafa do garoto e ameaça beber no gargalo, dizendo da forma mais inocente possível que isso parece um beijo de tabela. Nessa hora, Akutsu vira a cara e tapa a boca com a mão, enquanto Lily espera ver o coração do inimigo derreter, mas ao invés disso, Akutsu finge que tá constrangido e chama a garota de idiota, mandando ela parar de dizer essas coisas, o que deixa ela sem graça. Mas por entre os dedos do demônio, ela viu que ele tava rindo, então para se vingar, ela decide usar o mesmo truque outra vez. Entretanto, o demônio já tinha alugado um triplex na cabeça do anjo, e Lily não conseguia se concentrar no que tava fazendo. Reunindo suas últimas forças, ela resgata seu poder interior e se ergue mais uma vez ao lado do Tian, que confirma que pode voltar pra luta. Então ela devolve a garrafa pro adversário e diz que prefere comprar outra mais tarde, mas com suas correntes, ela corta a garrafa no meio no ar e faz toda a água cair em cima do seu corpo. Usando a estratégia do corpo sexy molhado, Lily espera de novo um resultado satisfatório, porém mais uma vez Akutsu mostra ser o mestre do improviso, jogando sua jaqueta pro alto, que cai como uma luva por cima dos ombros da garota, e pra garota não pegar gripe, ele pisca o olho e diz que ela pode ficar com o casaco. Dessa forma, Tian leva mais um gancho e cai no chão. Lily, por sua vez, tá fritando o cérebro no meio da aula por tantas derrotas consecutivas, passando tão mal que a fumaça que exalava causou preocupação na Yuka, que chega pra ver como a amiga tá. Sem funcionar direito, Lily pergunta se existe alguma forma de esmagar o coração de um homem, e a ex do Hirota dá uma ideia pra garota ao mostrar a tela do seu celular pra ela. Mais tarde, Lily muda os planos de caçar demônios e resolve convidar Akutsu pra sua casa com uma sacola cheia de coisas. Akutsu, que não é bobo, sabe que precisa ficar esperto com a intenção da garota, que afirma que só vai cozinhar pro demônio em troca dos serviços prestados. Chegando no prédio da garota, ele se assusta com o tamanho da casa dela, em comparação com o cafofo dele, e mesmo que pensasse que iria manter a classe diante da tramóia da Amani, ele sente que o pior tá por vir e começa a agir de forma estranha na casa dos outros. Nesse instante, Lily contesta o comportamento do garoto enquanto veste um avental de cozinheira. Akutsu acusa o golpe, mas promete não ceder à pressão, e tanto Joe quanto Tian voltam a equilibrar o embate. Akutsu até entende que a garota tá em casa e deve ficar à vontade, mas só de avental já é exagero. Porém, Lily dá a volta e prova que o rapaz estava redondamente enganado. Logo o prato chega e Akutsu fica surpreso com a qualidade, o que deixa Lily ofendida. Então o fogão apita e ela pede pro garoto começar a comer sem ela. E por mais que ele pensasse que não fosse grande coisa, o aroma delicioso da refeição invadiu gentilmente o interior do nariz dele, fazendo sua mente criar um turbilhão de descrições do quão maravilhosa tá essa comida.
E como se não fosse o bastante, aquele era só um aperitivo. Então Lily joga na mesa o prato principal. Com isso, Akutsu pergunta se a garota gosta de massa italiana. Quando ela responde que gosta tanto que come 4 vezes na semana, Akutsu questiona se ela não achava que deveria equilibrar um pouco essa dieta. Lily não dá muita bola, mas imagina que seja um truque do demônio. Então pergunta o que ele costuma comer. Com orgulho, Akutsu conta que não tem nada melhor que um pimentão com tempura recheado de carne. Com isso, Lily aproveita para lançar um contra-ataque, soltando uma gargalhada ao dizer que pimentão nem é uma refeição de verdade, enquanto Akutsu tenta defender a versatilidade do seu querido prato. Mas já era tarde, o demônio tinha caído totalmente na pilha da garota. Nesse meio tempo, Joe e Tian estavam aguardando o próximo round dentro do ringue, mas decidem largar suas luvas ao concordarem que não podem lutar diante dessas circunstâncias. Já Akutsu e Lily decidem o que fazer depois do almoço, e o garoto tá louco pra ver um filme pastelão que tava dando sopa na mesa. Lily faz birra e reclama que não quer ver esse filme de novo, porque aparecem muitos insetos nele. Prestando atenção, Akutsu descobre um ponto fraco do anjo, que tampou a boca assim que se entregou, mas já era tarde demais. Sendo assim, Tian e Joey assistem aos dois pombinhos brigando à força pelo DVD, pra ver se Lily iria se salvar desse constrangimento, ou se Akutsu conseguiria expor o medo da garota diante dos seus olhos. E no meio dessa confusão, o cachorro e o gato se perguntam quando esse casal vai se resolver logo entre eles. Já de noite, a dupla tá vendo um filme romântico que a Lily alugou, e Akutsu percebe que ela ainda é uma garota, mesmo sendo um anjo. E com o clima escuro, onde as coisas ficam perigosamente mais íntimas, Akutsu reflete sobre uma saída de emergência. Porém, depois que o casal do filme finalmente se beija, eles chegam aos finalmente, enquanto Akutsu se desespera para manter a pose e reclama pelo casal fictício tá fazendo esse tipo de coisa, na frente de adolescentes inocentes. Para checar o lado oposto, Akutsu vira o rosto para Lily, que tá com o rosto vermelho e olhando de volta para ele. Mas logo os dois viram a cara e inventam desculpas para justificarem o motivo de estarem se olhando. Lily só queria ver as horas no relógio da parede, e Akutsu só tava alongando o pescoço para a direita. Em seguida, a garota tenta escapar do climão pegando um refrigerante e acaba tropeçando. Akutsu tenta impedir a queda, mas cai junto, enquanto Joe e Tian ficam na expectativa de um desfecho dessa história. Diante de tudo isso, o corpo do Akutsu parou de responder ao cérebro. Ele parecia entregue à situação em que se encontrava, enquanto a boca dele fica cada vez mais seca e ele pergunta por que a Lily ainda não xingou ele como sempre. A garota não tá em condições de dizer uma palavra sequer, enquanto o rapaz é sugado por uma vontade incontrolável de cumprir seu desejo. Por isso, ele toca o rosto da garota com sua mão para beijar ela, até que um alarme toca no celular da Amani. Os dois tomam um baita susto, porém Akutsu volta para a posição onde estava. Por isso, Lily pergunta educadamente se ele pode dar licença para ela desligar o alarme. Após isso, a garota ajeita a roupa e avisa que já tá tarde, se lembrando do quase beijo. A mente dela frita de novo num misto de desejo e ódio, ao passo que o rapaz se levanta sem graça e responde que realmente talvez seja a hora dele ir embora. Depois que Akutsu se vai, Lily e Amani voltam a entrar em contato com seus superiores e finaliza seu relatório programado. Depois, ela começa a pensar de novo no que acabou de acontecer e questionava o que deu na cabeça dela. Porém, por mais que seja teimosa em relação ao que sente, seu coração continua batendo muito forte. Portanto, ela percebe que tem algo de errado, porque nunca tinha se sentido dessa forma antes. Sempre que lembra da cena, ela sente um aperto no peito. Já Akutsu, por sua vez, está passando pelos mesmos questionamentos enquanto volta para casa. Ele sabe que Amani é um anjo, um inimigo mortal, mas ainda assim ele não conseguia evitar de se aproximar dela. E também, com a mão no peito, ele sente que ainda não conseguiu se acalmar até agora, desde que desceu do prédio da Lily e Amani. Sendo assim, os dois colocam a mão na consciência e constatam o óbvio: eles estão apaixonados um pelo outro. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!